O trabalho dos jesuítas no Brasil, Argentina e Paraguai durou 169 anos, até o rei Carlos III expulsar os religiosos do território paraguaio. Porém, os índios guaranis não reconheciam a autoridade dos dominicanos e dos franciscanos, e por isso começaram a abandonar os povoados. E hoje, as ruínas guardam muitas histórias. Entre Brasil, Argentina e Paraguai, foram fundadas ao todo 30 missões. A que permaneceu mais intacta e conservada até os dias de hoje é esta, de Trindade, no Paraguai. A missão de Trinidad foi fundada em 1706 pelo padre jesuíta Juan de Anaya, e o projeto arquitetônico ficou a cargo do italiano Juan Battista Primuli, que também foi o responsável pela construção da missão de São Miguel, no Brasil. Este pueblo se fundó en el año 1706 de lado argentino en un pueblo llamado San Carlos de Borromeo. Por ser un pueblo superpoblado de nativos es que se decidió separar este pueblo y fundar otro, o sea que traerlos hasta aquí en 1712, haciendo primeramente una construcción provisoria que cuenta con una primera iglesia, campanario, cementerio, las primeras casas de nativos, y luego se hizo lo demás como algo definitivo. Na melhor época desta missão, chegaram a habitar o local cerca de 4.000 indígenas e havia apenas 3 sacerdotes. A disposição arquitetônica do complexo mostra uma grande preocupação dos jesuítas em ter uma excelente visão das planícies, com o objetivo de se evitar ataques. Ao entrar no sítio arqueológico, se vê à direita as casas que eram usadas pelos índios. Bem à frente, a igreja principal, uma das mais belas obras arquitetônicas planejadas e executadas pelos jesuítas. A nave central da igreja tinha 25 metros de altura e vários detalhes foram preservados ao longo do tempo. Tiene muchísima ornamentación, tiene unos ángeles músicos en el friso con los instrumentos musicales fabricados aquí, que fueron 12 en total, de los cuales en la tradición paraguaya se conservan el arpa y la guitarra. También tiene un púlpito de piedra, que fue un solo bloque de piedra en los cuales están los evangelistas representados por un águila, un buey, un toro y un ángel, que son San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. También tiene una tumba para caciques en el centro del piso, una cripta que es la tumba para los sacerdotes. En realidad conserva muchísimos y también una pila de agua bautismal, que fue la única pieza que fue encontrada intacta en todo el pueblo. O que chama a atenção nesta missão é o fato de que, assim como na de São Miguel, no Brasil, chegou ao chamado terceiro estágio de construção, onde toda a arquitetura é feita de pedra. Em meados do século XVIII, a extração de pedras é feita sistematicamente e, misturada com a argamassa, foi possível a construção dos arcos e abóbadas, deixando de lado as construções em madeira, como vimos em São Cosme e Damião. Es la única que llegó a la tercera etapa, o sea, esta y la de San Miguel en Brasil fueron las que llegaron a la tercera etapa de la arquitectura en las misiones jesuíticas, que es un arte mucho más trabajado, arcos romanos, por ejemplo, algo que no se dio en otros pueblos. Esta es la única. Os jesuítas foram expulsos do Paraguai em 1767 pelo rei Carlos III. A partir daí, os indígenas começaram a deixar as missões, porque não reconheciam nos dominicanos e nos franciscanos a autoridade religiosa que tinham com os jesuítas. É nesse período que as missões começam a viver o processo de abandono. Todo empezó con la expulsión de los jesuitas en el año 1767 por orden del rey Carlos III. Cuando se expulsa a los jesuitas, vienen a hacerse cargo del pueblo de Trinidad, la orden de los dominicos. No fue igual, los nativos sintieron que el pacto que ellos habían hecho no había sido con dominicos ni franciscanos, sino con jesuitas. Empezaron a abandonar la reducción y el abandono es lo que causa que esto empiece a quedar en ruínas como está ahora. O centro do sítio arquitetônico é formado por uma grande praça, onde o povo se reunia para a prática de várias atividades. Sí, la plaza principal, donde se realizaban todas las actividades sociales, deportivas, culturales, por ejemplo las bodas colectivas,
la práctica del ejército, así también las actividades deportivas como el lanzamiento de arco y flecha, tiro al blanco, salto alto, salto largo. En el centro mismo estaba la imagen del santo patrono, que es la Santísima Trinidad, y en las cuatro esquinas, cruces que indicaban hacia la iglesia mayor. Recentemente, com um investimento de $560 mil, as ruínas receberam luzes e iluminação especiais. Esse projeto faz com que os visitantes desfrutem de um espetáculo único, onde todas as construções são iluminadas, com luzes especiais que dão um efeito ao conjunto arquitetônico. O gramado da Praça Central foi sinalizado com luzes brancas, que indicam o caminho por onde os visitantes devem passar. Na igreja principal, a pia batismal, o púlpito, as paredes do altar e o piso também têm um jogo de luzes especial. Na parede do presbitério, a maior que permaneceu intacta ao longo dos anos, se transformou numa tela de projeção, onde são mostrados os principais pontos turísticos do Paraguai. A trilha sonora que acompanha o passeio, de cerca de 40 minutos, foi extraída das músicas que os jesuítas tocavam para os índios que viviam na missão.